Olá, boa noite. Tudo bem, Marlene? Oi, professor. Ah, que bom. Bom, hoje eu queria continuar dando sequência àquele assunto que a gente conversou na aula passada, que é sobre as EDOs lineares de primeira ordem. Só que nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que se chama PVI, problema de valor inicial. Então, eu não sei se você se recorda, na aula passada, nós resolvemos algumas equações diferenciais, né, de primeira ordem, lineares, mas nós chegávamos numa solução lá no final, onde aparecia uma constante. Seja bem-vindo, Paulo, boa noite. Nós tínhamos uma constante lá no final, a gente achava a solução mais geral para essa EDO, né? E se a gente quiser determinar uma solução única, nós precisamos de impor uma restrição. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês nessa aula de hoje ele é um problema de valor inicial. Sempre que nós temos uma restrição, como essa que eu coloquei aqui no canto, ó, y de zero igual a 3 sobre 2, nós vamos dizer que esse aqui é um problema de valor inicial. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, tá? Então, nós temos essa EDO linear de primeira ordem, que envolve a primeira derivada, né? A função y multiplicada por uma função aqui de t. E nós temos a condição inicial. Não é qualquer solução. Não basta satisfazer essa equação diferencial para mim. Além da minha função y, que eu estou buscando satisfazer essa equação diferencial, é preciso também que ela satisfaça essa condição que nós chamamos de condição inicial. A minha função solução y, no instante t igual a zero, tem que ser igual a 3 sobre 2. Então, nós temos aqui, né, aquilo que nós chamamos de problema de valor inicial. Problema de valor inicial. PVI, tá? Eu procurei colocar aqui uma questão parecida com a das atividades, atendendo, acho que é um pedido da Márcia. Arthur, seja bem-vindo. Boa noite, Arthur. Pedido da Márcia, né, que eu acho que ela nem está conosco hoje, mas eu coloquei uma questão bem parecida, bem próxima de uma das atividades de vocês, é um problema de valor inicial, aonde, relembrando a aula passada, ó, a nossa funçãozinha P de T, ela vale o quê? Cosseno, né? Lembra, para resolver uma EDO linear de primeira ordem, sempre temos que olhar para a nossa função P. E achar o que para ela? Achar uma primitiva para a nossa função P. Ok? Então, vamos partir agora para resolver esse problema de valor inicial. O método para achar a nossa solução y é o mesmo que nós fizemos na aula passada. A diferença é que agora, quando nós chegarmos no final, nós vamos ter essa condição a mais, que vai determinar unicamente a nossa solução y. Vamos ver aqui, então. Então, a nossa EDO é dy dt. Hoje eu não estou chamando de y de x, estou chamando de y de t, para a gente não ficar muito preso na notação, né? Na aula passada eu usei mais y em função de x. Hoje eu estou pegando y em função de t. Então, essa é a nossa EDO. E eu estou buscando uma função y de t que satisfaça essa EDO. Então, da aula passada, nós sabemos que basta olhar para cá. Ó. A função cosseno vai me dar a minha função p de t. E eu preciso encontrar uma primitiva para p, ou seja, uma função g, cuja derivada vai me dar a função p, que nesse caso é cosseno. Então, eu quero achar g',
a função g, tal que a derivada de g seja igual a... Até eu estou me confundindo aqui. G' de t seja igual a P de t. Ou ainda, G' de t tem que ser igual, neste exemplo, a cosseno de t. Bom, se a derivada de g é cosseno, a gente sabe que a g de t tem que ser a integral de cosseno t dt. Ok, Paulo. Depois a gente pode, depois a gente pode tirar essa dúvida, sem problemas, tá ok? Então, g de t, integral de cosseno t dt. Bom, integrando, eu chego à conclusão de que g de t é igual a seno de t. Então, eu encontrei aqui, ó, eu encontrei aqui a minha função g, cuja derivada vai me dar p. Né? Qual é o próximo passo? Relembrando a aula passada, nós vamos pegar esta equação diferencial aqui e multiplicar ambos os lados dela por e elevado a quem? A g. Ok? No caso, e elevado a g é e elevado a seno de t. Então, vamos lá, vamos pegar ela e multiplicar ambos os lados por e elevado a seno de t. Então, eu multiplicando, olha, vamos relembrar aqui, ó, pegando esta EDO e multiplicando ambos os lados por e elevado a seno, nós vamos ficar com o quê? E, vou ajeitar aqui, e elevado a seno t vezes, no lugar de dy dt, só para dar uma resumida, eu vou colocar y', ok? Mais e elevado a seno de t, que multiplica cosseno de t vezes y, e do lado de cá vai ficar e elevado a seno de t vezes zero, que vai dar zero, né? Então, não sei se vocês se recordam, quando a gente faz isso aqui, esse lado esquerdo se transforma na derivada de e elevado a g vezes y. Sempre, sempre, o procedimento é o mesmo. Do lado direito, e elevado a seno vezes zero vai dar zero. Vamos confirmar que de fato isso aconteceu? Ó. Se nós derivarmos esse produto, aplica a regra do produto, ó, vai ficar derivada de y vezes a exponencial, está aqui. Mais a derivada da exponencial de seno, que é a própria exponencial vezes a derivada de seno, que é o cosseno, multiplicado por y. Está aqui. Agora que nós reduzimos isso, fica simples, né? Se a derivada desta função deu igual a zero, né? Qual é a função cuja derivada dá igual a zero? Ela tem que ser a função o quê? Constante, né? Então, se aqui fosse qualquer outra função de t, eu ia, para assumir que o sinal de derivada, eu ia integrar dos dois lados, né? Como aqui a derivada deu igual a zero, eu concluo que o que está aqui dentro tem que ser uma função constante. Então, e elevado a seno de t vezes y pode ser igual a c, por enquanto, para qualquer c pertencente o quê? Aos reais. Qualquer constante serve. E aí, lembra qual que é o procedimento? A gente pega, para achar a nossa função y de t, e multiplica ambos os lados por e elevado a menos seno. Multiplicando aqui por e elevado a menos seno, isso aqui vai virar 1, e esse cara vai passar para cá, vai ficar e elevado a menos seno de t vezes c. Certo? Aonde esse c aqui pode ser qualquer, esse c pode ser qualquer
constante por enquanto. Agora, ó, essa aqui é a solução mais geral que nós temos para a nossa EDO, que é essa EDO que aqui está, tá? A nossa EDO inicial tem essa solução geral. No entanto, nós temos uma condição, que é a condição inicial, que nos diz que eu não quero qualquer solução da minha EDO, eu quero uma solução Y que, além de satisfazer aquela EDO, satisfaça a condição de início. Qual era a condição de início? Y de 0 igual a 3 sobre 2. Então, nós vamos vir aqui, substituir o valor de t por 0, certo? Nessa equação, e determinar a constante c para tal que o y de 0 seja igual a 3 sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar outra folha aqui, rapidamente. Tudo bem até aí? Estão conseguindo acompanhar? Então, ó, nós estamos aqui com a seguinte solução. Y de t igual a exponencial de menos seno de t vezes constante. Tá legal? Mas, ó, até vou colocar assim, mas nós sabemos da nossa condição inicial que y de 0 tem que ser igual a 3 sobre 2. Substituindo na equação, na solução que nós temos aqui em cima, o t igual a 0, quanto que dá o y de 0? Vai dar e elevado a menos o seno de 0 vezes a constante. Isso aqui vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a 3 sobre 2. Seno de 0 vale quanto? Seno de 0 dá 0. Então, isso aqui vai ficar e elevado a 0, que é 1, vezes c. E aí eu chego à conclusão de que c é igual a 3 sobre 2. Se c vale 3 sobre 2, eu volto aqui, substituo na minha equação original, e eu chego que y de t é igual a 3 sobre 2 e elevado a menos seno de t. Essa é a solução que nós estávamos procurando. Y de t igual a 3 sobre 2 exponencial de menos seno. Observe, quando eu tenho um problema de valor inicial, tá? Quando eu tenho um problema de valor inicial, a minha solução que eu encontro, ela é única. Diferente dessa solução que aqui está. Essa solução aqui vale para qualquer C pertencente aos reais. Ela satisfaz a minha EDO, mas para satisfazer a minha condição de início, só essa função. Tá? Então, quando eu coloco uma condição inicial, eu estou pondo uma restrição a mais, e essa restrição vai me levar a determinar uma única função que satisfaz a equação diferencial. Tá bom? Quando eu não tenho essa restrição inicial, aí eu acho uma solução desse tipo aqui, onde o C pode ser qualquer constante. Tá bom? Ô, Paulo, esse método que eu estou utilizando, ele é chamado de método do fator integrante. Nós multiplicamos ambos os lados por esse fator aqui, ó. Né? Você colocou fator identidade, né? Eu nunca, não conheço com essa expressão, conheço como fator integrante, tá? Esse fator aqui, quando a gente multiplica por ele, o lado esquerdo vira derivada dessa função. E aí a solução fica simples, basta integrar dos dois lados que a gente acha a solução. Por isso esse fator aqui é chamado de fator integrante. Tá ok? Ah, tá bom. Ah, eu imaginei. Então, eu estou utilizando aqui o método do fator integrante, ok? Tá? Mas,
utilizando a fórmula de Lagrange, eu normalmente DO linear de primeira ordem utilizo o método fator integrante, né? Eu vou te dizer que a fórmula de Lagrange, nesse momento, já é uma fórmula que te dá explicitamente a solução? Ah, sim. Não, sem problema. Se pode utilizar, sem problemas. Será que você não está usando a formulinha? Porque, veja bem, deixa eu só. Vamos conferir se nós estamos falando da mesma coisa, né? Eu vou colocar uma fórmula aqui, você me fala se vai coincidir, tá bom? Ó, vamos supor que eu tenho a equação y' mais p de x vezes y igual a q de x. Então, eu consigo expressar isso da seguinte maneira: y vai ser, do lado de cá vai ficar e elevado a g vezes y derivada, igual isso aqui. Integral, então vai ficar integral de e elevado a g vezes q de x dx mais constante. Tudo isso multiplicado por exponencial de menos g. Seria essa fórmula, onde g é a integral p de x dx. Ó, então cheguei nessa. Não sei se você usa essa fórmula aqui, né? Tá? Porque esse método que a gente aplica sempre nos faz chegar nessa expressão. Y é exponencial de menos g, que multiplica integral de exponencial de g vezes q dx mais constante, aonde g é a integral de p de x dx. Inclusive, se vocês quiserem utilizar direto essa fórmula, é só substituir. Ah, então nós estamos falando da mesma coisa. É porque eu prefiro não dar fórmula direto, certo? Essa fórmula, ela vem do método do fator integrante. Você sempre chega nela, certo? Inclusive, na aula passada, eu deduzi essa fórmula na aula passada, tá? Então, tranquilo. Quem quiser, gente, resumindo, professor, posso jogar direto na fórmula, né? Eu vou lá, calculo a g por essa integral, calculo essa integral, jogo aqui na fórmula e resolvo? Ok, sem problema nenhum. Tá bom? Combinado. Certinho. Então, com isso, a gente encerra o primeiro tópico que a gente está resolvendo, que é a equação linear de primeira ordem. Na aula passada, eu resolvi só as equações lineares, primeira ordem, desse tipo, com a solução geral. E hoje nós vimos, além disso, o nosso famoso PVI, aonde, além de determinar a solução, eu imponho uma condição: y de x0 é igual a y0. No nosso exemplo, o nosso x0 era 0 e o nosso y0 era 3/2. Ok, pessoal? Posso passar para o próximo assunto? Paulo, se a gente puder deixar aquela duvidazinha sua em relação ao encontro presencial para o finalzinho da aula, e aí lá no finalzinho você me lembra, pode ser? Ah, tá. Você tem que sair 8h15, né? Bom, nós podemos, então,
pode perguntar, né? Se eu souber te responder, pode fazer sua pergunta. Márcia, seja bem-vinda. Atendendo o seu pedido, eu coloquei hoje uma questão bem parecida com a questão da atividade, tá? Acho que era você que tinha pedido na aula passada, né? Então, depois você acompanha. Se você entrou depois, é isso. Tá bom? Bem parecido. Pode perguntar, Paulo. Estou te aguardando. Vamos só aguardar para responder a dúvida do Paulo. Em seguida, a gente passa para o próximo assunto. Tá gravando sim, tá? Depois eu vou disponibilizar essa aula. A aula fica por uma semana para vocês poderem assistir, mas eu estou salvando ela aqui no meu computador e para colocar para vocês no YouTube depois, tá bom? Eu vou disponibilizar o arquivo na biblioteca, depois vocês podem assistir pelo link no YouTube. Ela fica mais tempo. Vamos só aguardar o Paulo aqui. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o que eu quero explicar. Paulo, no plano está constando, o encontro presencial vai ser a apostila toda? Não, isso aí deve ter sido um erro. Deixa eu confirmar, inclusive, aqui, viu, Paulo? Porque eu coloquei que era exatamente da 1 a 44. Espera aí, só um minutinho, Paulo. Eu vou confirmar no plano de ensino aqui. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Estou olhando aqui. Conteúdos, ó. Módulo 1, equações diferenciais lineares de primeira ordem, equações de Bernoulli e Riccati, ok? Estava previsto aí que eu não sei o que está constando. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá? Tô verificando aqui. Só um minuto, são vários arquivos aqui. Vai demorar só um pouquinho para eu verificar.
Então tá aqui, aula inaugural, atividade virtual, fórum, módulo um. Ah, não, tá certo. Ponto presencial. Isso, tá bom. Paulo, realmente, é o seguinte, veja, porque até dia 13/9, segundo o cronograma, tá? Nós já vamos ter passado o módulo um e vamos estar no módulo 2. O módulo 2 já envolve o quê? Equações separáveis. Eu vou falar hoje sobre esse assunto, ó. Equações separáveis e equações exatas também, certo? Então, no primeiro encontro presencial, nós vamos estudar tudo que a gente viu nessa primeira apostila aí, né? Vai abranger EDOs lineares. Tá meio, é meio apertado, né? Mas hoje, por exemplo, eu já vou. Tem as videoaulas, né? E tem também a parte de. O que vai ficar para a próxima apostila seria a parte de sistemas, né? Mas a parte de EDOs exatas e EDOs separáveis já seria vista agora, tá? Ok? Tá? Não sei se eu consegui explicar, né? Eu estou aqui meio com várias janelas abertas aqui, então eu estou confirmando aqui, ó. Até o módulo 2 ele se inicia dia 9/9, né? Isso. Então, o encontro presencial 13/9, tá? Parece que é muito, mas não é tanta coisa assim, não. Ó. Se a gente pegar o conteúdo do módulo um e módulo 2, é só olhar aqui de novo no plano, o módulo 2 vai até a parte de equações exatas, tá? Você vai ver que com mais essa aula aqui, na aula que vem, eu já consigo explicar mais ou menos toda essa parte. Agora, lógico, vocês têm que assistir as videoaulas para verificar como que se faz cada uma das EDOs. E os exemplos que eu coloquei lá são exemplos tranquilos, tá? Beleza. Tá bom. Desculpa demorar. Isso. Sim, mas veja, a questão é o seguinte, tá? A apostila toda, né, do jeito que tá lá, parece assim que, né? Mas é porque essa apostila, até um aluno me pediu para um material adicional, porque ele achou que o material da apostila estava muito básico, né? E eu passei um livro para ele, se vocês quiserem, tá lá também na bibliografia, que é o livro do Boyce, tá? Esse conteúdo é um conteúdo que a gente vê brevemente, por exemplo, num curso presencial, em 2, 3 aulas a gente vê. Lógico que lá eles colocaram, né, na apostila, do modo. Vocês vão ver o seguinte, que aqui eu já vou, tanto nas videoaulas quanto aqui, eu já explico, e inclusive resolvo para vocês os exercícios. Então, lá na atividade que vocês vão fazer no encontro presencial, vão ser exercícios que vocês já vão ter mais ou menos lidado com eles. Por exemplo, hoje, nessa aula, eu já vou ensinar para vocês como é que vocês vão resolver uma EDO separável. Né? Então, vocês já vão ter condições de resolver esse tipo de EDO. Aí nós vamos, por exemplo, na aula que vem, nós vamos falar sobre as equações exatas. Vocês vão aprender como que se resolve. Já vão ter condições também de resolver exercícios desse tipo. Tá ok? Então, assim, como a gente já tinha entrado no módulo 2 nesse encontro, né? Eu achei que ia ficar muito pouca coisa
só a parte de EDOs lineares, que é essa que eu ensinei para vocês. Se olhar lá na apostila, ele fica um tempão até entrar nesse assunto, né? E a gente já está entrando direto. Então, aqui está bem mais resumido, né? Lá na apostila é muita coisa. Se você for pegando as minhas videoaulas, eu procurei nas videoaulas passar o conteúdo de uma maneira um pouco mais resumida, tá? Então, vocês vão ver, não se assustem, não. Fiquem tranquilos. Sei que vocês estão preocupados aí, mas vai dar tudo certo, tá? Como é a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo, às vezes pode parecer que está muita coisa, mas é bem tranquilo, tá? Vamos partir para o próximo assunto, então? Nós vamos atacar agora esse tipo de equação diferencial, tá? Esse tipo de equação diferencial é uma equação diferencial que a gente chama de equação separável, tá? Só reforçando para vocês, o que vai ser o conteúdo, né, desse primeiro encontro presencial? Equação separável, exata e linear. Além das EDOs de Bernoulli e de Riccati. Também são bem tranquilos de se resolver. Todas elas eu vou fazer um exemplo aqui, tá, com vocês, e depois vou fazer exemplos parecidos com o que eu estou cobrando, né? Nada. Podem ficar tranquilos que eu não preparei nada para vocês assim, que vocês vão chegar lá e ter algo do além para resolver. São coisas bem tranquilas, tá? Bom, vamos atacar esse tipo de equação. Essa equação, ela é de primeira ordem, porque envolve a derivada primeira de y, envolve o próprio y, que está incluso nessa função n de y, né? Então, é uma EDO de primeira ordem. Mas, nesse caso, ela não precisa necessariamente ser linear, porque essa função de y aqui, né, pode ser o que eu quiser, pode ser raiz de y, seno de y, né? Na EDO linear, o y' tem que aparecer multiplicado por uma funçãozinha de x aqui, tá bom? Bom, vamos ver como é que a gente resolve essa equação. Essa EDO, esse tipo de EDO, onde eu tenho uma função de x mais uma função de y vezes a sua derivada igual a zero, é chamada de EDO separável. EDO separável. Como é que a gente resolve um EDO separável? Eu vou pedir para vocês assistirem de novo a aula em que eu dou de equações diferenciais separáveis. Lá eu explico direitinho o processo formal de resolução. E lá nessa aula eu explico também que apesar de que, né, essa derivada que aparece aqui, ó, dy dx, né, rigorosamente falando, a gente não pode encarar esse dy dx como um quociente, né? Essa notação dy dx, ela vem lá de Leibniz. Porque o que é a derivada? É o ΔY sobre o ΔX quando o ΔX tende a zero. E aí o Leibniz introduz essa notação. Mas é uma coisa que é no limite. A noção de derivada é a noção de limite. Então, isso aqui não é um quociente propriamente dito. Mas, como eu explico na aula, o processo formal de resolução disso aqui nos leva a concluir o seguinte, que na prática eu posso encarar isso aqui como, né, um valor diferencial separado e esse aqui como outro valor diferencial separado. E posso isolar essas diferenciais, trabalhar como se isso aqui fosse um quociente, separar tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro, e depois integrar de um lado em relação a x, do outro lado em relação a y, deixando a minha constante de integração de um dos lados que eu escolher. Ok? Então, na prática, é bem simples resolver uma EDO desse tipo, que é uma EDO separável.
e eu vou mostrar para vocês agora como é que nós resolvemos aqui, tá bom? Então, eu tenho a minha equação mx. Eu não vou dar aqui, porque não vai dar tempo, os detalhes do porquê que esse processo que eu vou fazer com vocês agora corresponde ao processo formal, tá? Isso está lá explicadinho na videoaula dessa parte. Hoje eu já vou fazer o processo que nós vamos dizer assim, informal, mas que funciona. Tratando dy dx, nesse caso aqui, como um quociente de dois valores, certo? Só posso fazer isso porque tem um outro processo formal que me garante que é possível fazer. Mas nessas aulas nossas, eu estou tentando ser bem prático, bem objetivo, exatamente para a gente poder conseguir cumprir aí o programa, tá? Eu queria que vocês fossem, assim, eu sei, entendo vocês, a preocupação de vocês, mas se vocês olharem o conteúdo dessa disciplina, da forma que ele está, é um conteúdo enorme, bem grande, né? Por isso que eu tive que dividir dessa maneira, tá? Vocês viram aí, eu falei com vocês, eu nem vou cobrar de vocês a parte de EDP, equações parciais, nem vou cobrar, tá? Eu sugeri umas videoaulas para vocês assistirem, mas nem vou cobrar de vocês, tá bom? Porque não dá tempo, não dá tempo, né? Vocês vão verem, para o outro encontro presencial, ainda vai ficar a parte de sistemas de equações e de EDOs de ordem superior. Então, a minha única solução foi, de fato, dividir dessa maneira, né? Que senão não ia dar tempo, tá? Mas vamos prosseguir, ó. Então, eu tenho isso aqui. Eu vou tratar isso aqui como um quociente, dy dividido por dx. E vou tentar, a partir dessa equação, separar tudo que tem y e tudo que tem x. Então, a primeira coisa, na hora de separar, eu vou passar esse mx para o outro lado. Então, vai ficar menos mx, tá bom? Aí, qual é a minha ideia? Separar o que tem y de cá e o que tem x de lá. Então, qual que é o próximo passo? Eu vou ficar com n de y dy igual a menos m de x dx. Eu pego esse dx que está aqui embaixo e passo ele o quê? Multiplicando, tá? Bem tranquilo. Então, por isso que essa equação é uma equação que é chamada de separável, ó. Tudo que tem y igual a tudo que tem x. Então, separei a variável y do lado esquerdo e a x do lado direito. Qual que é o próximo passo? Agora eu vou integrar de onde? Dos dois lados. Integral disso aqui vai ser a integral dessa aqui. Certo? Só que do lado esquerdo eu vou integrar onde? Em y. Do lado direito eu vou integrar em x. Quando eu integrar essa funçãozinha de y, vai me dar um resultado que eu vou chamar de h de y, o resultado dessa integral. E essa integral em x vai me dar uma função h de x. Então, depois de integrar, o que nós vamos fazer? Eu vou ficar do lado esquerdo integrando, vai me dar uma função h1 de y, integrando do lado direito, vai me dar uma função h2 de x, mais uma constante, porque eu estou integrando de maneira geral, tem que colocar uma constante de integração aqui, que vem lá do cálculo 1. Tá bom? Então, a minha solução, ela fica dada implicitamente por meio dessa equação. Nem sempre eu vou conseguir, por meio dessa equação, explicitar o y em função de x. Tá? Mas eu tenho uma equação que vai me dar, pelo menos de maneira implícita, quer dizer, não é explícito a maneira que o y está em termos de x, mas eu tenho uma equação que me dá a relação entre o y e x. E isso aqui já é suficiente do ponto de vista da solução. Vamos fazer um exemplo prático? Eu separei um exemplinho aqui para vocês. Vamos pensar que a gente quer resolver esta equação aqui, ó. 1
sobre cosseno ao quadrado de x mais 1 menos y ao quadrado dy dx igual a zero. Então, o que é uma equação separável? Ela não precisa vir com essa cara bonitinha. Eu já poderia ter jogado ela aqui para vocês com esse cara, por exemplo, do lado de cá, né? Uma equação, para você perceber se ela é separável, você tem que conseguir perceber o seguinte, que você consegue isolar tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro. Sempre que você conseguir isso, ela é separável, tá? Ah, ok, Paulo. Depois eu vou dar uma olhadinha lá no fórum, tá? Certinho. Tá bom, tá joia. Tá? Depois você continua, assiste aí que vai ficar gravado. Assiste o restante dessa aula que vai ser legal para você, tá bom? Um abraço, boa noite. Então, olha, continuando, pessoal. Isolando aqui, ó. Até mais, Paulo. 1 menos y ao quadrado dy dx. O que eu vou fazer? Eu vou passar o que tem x para o lado de lá. Vai ficar menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tá aqui. Depois eu vou pegar e passar esse dx o quê? Multiplicando. Tá? Vou passar o dx multiplicando. Quando eu passar o dx multiplicando, qual é a equação que eu vou ficar? Eu vou ficar com a equação 1 menos y quadrado dy igual a menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x dx. Que aquele dx que estava dividindo, eu passei o quê? Multiplicando. Tá vendo como o processo é bem simples? Veja, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é integrar dos dois lados. Lado esquerdo em relação a y, lado direito em relação a x. Tá bom? E aí, quando eu integro aqui, é legal eu já colocar a constante de integração, um mais c que aparece aqui. De um dos lados. Você pode escolher lado direito ou lado esquerdo. Isso aí não interessa. Tá bom? Integrando esse lado em relação a y. Isso aqui é um polinômio. Integrando em relação a y, vai ficar integral de 1 vai dar y. Integral de y ao quadrado vai dar o quê? Y ao cubo sobre 3. Agora, lado direito. Vamos ver o que vai acontecer. Lado direito, o que nós temos aqui dentro? Ó? 1 sobre cosseno ao quadrado. Mas 1 sobre cosseno ao quadrado, a gente sabe que é o quê? Secante ao quadrado de x. Né? A definição da secante é 1 sobre cosseno. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Alguém consegue me responder qual é a função cuja derivada da secante ao quadrado? Digita aí rapidinho, alguém que lembra. Cabeça, sim, tem memória boa. Qual é a função cuja derivada da secante ao quadrado? Ninguém lembra? Vocês não precisam preocupar com isso, tá? Porque a prova de vocês, por exemplo, elas, todas as avaliações aí, tá? Elas vão ser, eu já coloquei, vão ser avaliações com consulta, tá? Então, vocês podem consultar esses valores aí, sem problema, tá? Não precisa ficar preocupado, nossa, tal, né? Atividades presenciais, tal. Eu coloquei tudo com consulta aí, podem ficar tranquilos que vocês não vão ter que ficar gravando essas coisas. É a derivada da tangente. A derivada da tangente dá o quê? Secante ao quadrado. Derivada da tangente
secante ao quadrado. E quando a gente integra, a gente está achando aquela função cuja derivada vai dar o que está lá dentro. Então, o que é a integral da secante ao quadrado? É tangente de x. Porque a derivada da tangente dá o quê? Secante ao quadrado. É a mesma coisa aqui. Por que integral de y ao quadrado dá y ao cubo sobre 3? Porque se você pegar y ao cubo sobre 3 e derivar, derivada disso aqui dá y ao quadrado, né? Então, relembrando o cálculo, integral de secante ao quadrado é tangente, por quê? Porque a derivada da tangente me retorna secante ao quadrado. Pronto! Cheguei aqui nessa expressão. Deixa eu pegar até outra cor de pincel aqui. Deixa eu pegar outra cor de pincel para sublinhar. Esta equação que está aqui, ó, me dá o y definido em função de x, mas nesse caso, como aparece esse y ao cubo, tá? A gente diz que o y está em função de x, mas está como definido implicitamente por meio dessa equação. Tá? Tá ok? Então, quando eu resolvo um EDO separável, muitas vezes eu não consigo isolar o y explicitamente em termos de quem? Do x. Tá? Mas essa equação aqui, ela me dá qual é a relação em termos do y e do x, pelo menos implicitamente, como é que o y e o x se relacionam, tá? E eu posso considerar que ela me dá a solução que eu estou querendo. Em geral, a gente passa tudo que depende de x para o lado de lá e deixa só a constante do lado de cá. Eu vou reescrever do jeito que é mais usual. Normalmente, a gente expressa a solução assim, ó. Y, por exemplo, nesse caso, né? Menos y ao cubo sobre 3, mais tangente de x igual a C. Onde C aqui pode ser qualquer número que real. Entenderam? Então, no caso, quando eu tenho uma equação separável, eu cheguei nessa igualdade aqui, envolvendo a função y e o valor e a variável y e x, a gente diz que essa equação define y implicitamente em termos de x. Isso aqui já pode ser considerada a solução da minha IDO. Implicitamente, tá bom? Vamos supor, não foi esse o caso. Em alguns casos, vamos supor que eu tivesse chegado na seguinte solução. Bom, até aí, alguém tem dúvidas? O processo de determinar a solução? Essa equação aqui já é a solução. O y está dado como função de x aqui. Não está explícito, mas implicitamente. Até aí está ok? Certo, Adriano. Ok, Marlene, Márcia. Márcia, tudo ok? Tá. Não vai dar tempo de eu fazer novamente as contas, mas vamos supor que você tivesse resolvido. Certo. Arthur? Tudo certo até aí, Arthur? Até o ponto em que nós chegamos na solução? Beleza. Então vamos seguir. Vamos esquecer essa. Vamos supor que eu resolvi uma outra separável. E cheguei, por exemplo, nessa equação aqui, ó. Y ao quadrado. Então, agora a gente esquece um pouquinho essa aqui. E vamos supor que eu peguei um EDO separável lá do início, resolvi ela, em vez desse pedaço aqui, eu só cheguei em y ao quadrado, né? E do lado de lá, por exemplo, eu cheguei, sei lá, em seno de x mais constante. Então, nesse caso aqui, certo?
Dá para eu isolar o y, não dá? Porque eu tenho um quadrado do lado de cá, eu posso extrair a raiz, y vai ser mais ou menos a raiz de quem? Sendo x mais c. Então, se eu tivesse chegado numa solução desse tipo, você concorda comigo que dava para isolar o y? Dava para explicitar o y como função de x. Essa é uma relação explícita. Eu estou vendo aqui como é que é o y expresso completamente em termos de x. Eu passei dessa equação implícita para uma equação o quê? Explícita. Não é esse caso, porque esse caso aparece um cubo, esse outro y é diferente desse, né? Se eu tivesse chegado numa equação desse tipo, resolvendo pelo método separável, eu podia explicitar o y, tá bom? Mas muitas vezes, aliás, eu já vou dizer para vocês que a maioria das vezes não dá para explicitar o y em termos de x. Mas aquela equaçãozinha já me dá muita informação, tá? Sobre a solução. Ela me dá a maneira com que o y e o x se relacionam. Eu posso pegar e plotar a curva. Tem casos, eu vou pôr aqui, por exemplo, que a gente resolve a nossa EDO e ela fica uma coisa assim bem... Por exemplo, a solução, a hora que você chega lá no final, ela fica um negócio assim, ó, y vezes ln do y vezes seno de y mais seno de x igual a c. Negócio todo estranho, assim, ó. Tá vendo que o y está dentro do ln multiplicado por um outro seno. Então, nesse caso, é praticamente, se eu chegar numa solução desse tipo, resolvendo a minha EDO, é praticamente impossível eu fazer o quê? Eu isolar quem? O y em termos do x. Aí você fala para mim, professor, mas para que serve uma equação desse tipo, então? Se eu não estou vendo como é que o y se relaciona com o x, né? Tá um negócio estranho aqui. O que a gente faz quando a gente tem uma solução desse tipo? A gente pega um computador, pega um software, lógico, vocês não vão fazer isso, mas só estou explicando para vocês, e a gente começa a atribuir valores para x, valores para y, e plotar quem? Essa curvinha aqui. A gente atribui um valor para c, por exemplo, se o c for 1, né? A gente começa a atribuir valores para x, valores para y, e plotar essa curva, tá? Só um exemplo, por exemplo, bem simples da gente enxergar. Vamos supor que eu tivesse resolvido... eu posso extrapolar uns minutinhos aqui? Uns 4 minutinhos? 5? Tá bom. Só para explicar para vocês. Vamos supor, por exemplo, que eu tivesse essa EDO aqui, ó. X dx, esquece esse expoente. X dx igual a menos y dy. Separável. Tudo que tem x do lado de cá, tudo que tem y do lado de lá, eu ia integrar dos dois lados, então integral de x dx menos a integral de y dy, integrando dos dois lados, eu ia ficar com x quadrado sobre 2, né? Só para melhorar um pouquinho mais, vamos pôr um 2 aqui e um 2 aqui, só para a gente sumir com esse 2 aqui, ó. Então, eu vou colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Então, aqui, a hora que eu integrar, vai ficar x quadrado dividido por 2, multiplicado por esse 2, só sobra o quê? X quadrado. Do lado de cá vai ficar menos 2, integrando aqui vai ficar y quadrado sobre 2, corta, corta, fica só y quadrado. Mais a nossa constantezinha. Tudo bem até aí? Então, parti da minha EDO separável, que era essa aqui, e cheguei na minha equação que define x e o y implicitamente. Então, eu ficaria com o que no final? X quadrado igual a menos y quadrado mais c. Passando o y quadrado para o outro lado, eu ficaria com o quê? Com x quadrado mais y quadrado igual a c. Ok?
Essa aqui é a equação que define o y implicitamente como função de x. Essa é a relação. Vamos pensar que a minha constante, por exemplo, isso aqui vale para qualquer c pertencente aos reais. Então, eu vou atribuir aqui, por exemplo, o valor 25 para c. Essa é uma solução da minha EDO, implicitamente. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Certo? Alguém sabe me dizer? Isso aqui é a equação do quê? Alguém pode me dizer? Essa equação envolvendo x e y? Circunferência. Uma circunferência centrada no ponto 00 de raio 5. Se a gente for desenhar essa circunferência, vou fazer um desenho bem porquinho aqui, tá? Só para a gente entender. Então, ela viria aqui do 5 até o menos 5 até o 5. Então, os pontinhos x e y que satisfazem essa equação, eles são pontos que estão sobre essa, o quê? Circunferência. Se eu pegar um computador e um software e pedir para ele plotar para mim essa equação, os x e y satisfazem essa equação, ele vai plotar essa circunferência. E o que eu percebo aqui nessa circunferência? Que ao longo dela, o y, se eu considerar só a parte de cima, só essa parte que eu sublinhei aqui agora, de cima, nessa parte de cima, qual é a função y em termos de x? É y igual a raiz de quem? 25 menos x quadrado. Só a parte de cima, que o y é positivo aqui em cima, ó. E se eu considerar só a parte de baixo da minha circunferência, só a parte onde o y é negativo, ele corresponde a que função? Y igual a menos a raiz de 25 menos x quadrado. Entenderam? Então, muitas vezes o que se faz é pegar a solução implícita, plotar ela, para saber qual que é o comportamento da sua função y em termos de x, no lugar que te interessar daquela curva. Tudo bem? Entenderam? Beleza, pessoal. Olha, nem gastei todo o tempo, né? Eu quero... Olha, separável, vocês viram? Não tem segredo. Joga tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o lado, integra em x, integra em y, morreu. E acha a equação que define o y implicitamente em termos de x. Chegou nessa equação, para mim, está excelente. Nem precisa isolar o y. Mas, se possível, você quiser, pode isolar também. Tá bom? Então, nós já vimos aqui, ó, EDO linear de primeira ordem e EDO o quê? Separado, certo? Observe que EDO separável nem sempre ela precisa ser linear, né? Só para a gente finalizar a aula, fazendo essa informação para vocês, ó. Nós aqui acabamos de aprender a resolver equações que são não lineares. Por exemplo, hoje vocês aprenderam a resolver essa equação aqui, por exemplo, ó, x quadrado mais raiz de y dy igual a zero. Vocês já conseguem... Opa, dy dx igual a zero. Vocês já conseguem resolver, né? E por que ela não é linear? Ela é de primeira ordem, por causa da derivada primeira. Para ser linear, y' tinha que estar multiplicado por uma função que só depende de quem? De x. Mas y' está multiplicado por raiz de y. Né? Então, ela não é uma EDO linear. Ela é um EDO de primeira ordem, mas aqui nós já dizemos que ela é um EDO o quê? Uma EDO não linear. Tá bom? Então, nós aprendemos agora, com o método da equação separável, ele já é um método que serve para resolver também EDOs não lineares. Então, a gente está ampliando a nossa solução. Tá bom? Então, assim, eu quero me despedir de vocês hoje, dizendo assim, olha, não se apavorem antes da hora, né? A gente vai conversando, vocês podem mandar as dúvidas de vocês para mim, sem problemas, tá?
E eu dividi dessa maneira, que foi a única maneira que eu encontrei para a gente varrer todo o conteúdo. Inclusive, a parte de equações diferenciais parciais, eu nem vou cobrar de vocês na prova. Vou cobrar, né, só até a parte de equações de ordem superior e sistemas, tá bom? Então, vocês vão ver que essa primeira parte, né, a gente vai resolvendo só coisas de primeira ordem, tá? Então, pode ficar tranquilo. Na aula que vem, o que eu estou pretendendo abordar com vocês? Então, nessa aula eu já abordei separáveis, na aula passada, DO lineares de primeira ordem, e na aula que vem, baseando aí nas atividades que eu estou propondo para vocês, tanto a atividade virtual, né, quanto a atividade presencial, eu queria discutir com vocês as EDOs de Bernoulli e de Riccati, tá? E aí, qualquer coisa, na aula que vem a gente fica um pouquinho mais e pode discutir também a parte de equações diferenciais exatas, fazer pelo menos um exemplo com vocês. Tá legal? Nós temos quantas aulas ainda antes do encontro presencial? 2, né? 2 aulas, né? Antes do encontro presencial. Confirma para mim, 2 aulas, né? Que é o encontro é no 13. Isso. Bom, tá? Mas eu vou organizar aqui de tal maneira que vocês não tenham prejuízo nenhum. Nós vamos organizar o conteúdo de maneira que fique bem tranquilo. Mas eu peço a vocês, assistam as videoaulas que eu já gravei, tá bom? Vai ajudar muito vocês na hora de resolver os exercícios. Tá ok? Tá? Então, a aula que vem, eu vou falar um pouquinho sobre equação de Riccati e equações exatas com vocês, tá? Espero que vocês tenham... Isso. Dia 6, dia 13, né? Dia 13 já é o encontro, né? Dia 13 já é o encontro presencial. Então, na aula que vem, eu vou organizar de tal maneira que a gente faça uma aula um pouquinho mais demorada, tá bom? De 1h30, né? Dia 13 vai coincidir com o encontro. Acabou coincidindo. Eu posso tentar verificar a possibilidade também de fazer a aula na próxima sexta-feira, um pouquinho mais demorada, aonde eu vou dar as equações de Riccati e de Bernoulli, e na primeira metade da aula, e na segunda metade as equações exatas. Eu explico para vocês como fazer. Tá bom? E se for o caso, nós podemos combinar aqui também uma aula antes, na semana do dia 13 do 9, né? Mais uma aula anterior, né? Eu vou verificar o dia que está mais tranquilo para mim, eu combino com vocês, tá bom? Mas aí na sexta-feira que vem a gente combina com calma. Um abraço para vocês, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? O objetivo aqui é fazer vocês aprenderem, mas assim, sem essa pressão, esse estresse, tá? Nós vamos devagar e sempre, tá? Um abração para vocês, boa noite, bom final de semana. Mais.